Olá, meus amados irmãos, graça e paz, que Deus possa abençoar grandemente a nossa semana na presença de Jesus. E hoje, pela graça de Deus, meus amados, nós vamos estudar o breve catecismo de Westminster, como vimos fazendo anteriormente. E hoje nós vamos trabalhar algumas perguntas que giram em torno do sexto mandamento. Meus amados, embora seja um mandamento tão pequeno, tão curto, ele traz muitas implicações práticas para ajudarmos as pessoas e preservarmos a vida. Então é um tema muito oportuno e eu espero que você possa crescer junto comigo na palavra do Senhor nesse sentido. Então, meus amados, nós vamos estudar nesta noite 3 perguntas, né? Então, são perguntas que giram em torno do mandamento não matarás e com certeza tem muita importância. Então, meus irmãos, antes de nós orarmos, eu quero ler as perguntas e assim nós vamos nos situar quanto ao que o breve catecismo tem a nos ensinar acerca deste mandamento. Pergunta 67. Qual é o sexto mandamento? O sexto mandamento é: não matarás. Pergunta 68. Que exige o sexto mandamento? O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a de nossos semelhantes. E a pergunta 69 é: que proíbe o sexto mandamento? Resposta: o sexto mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente e tudo aquilo que para isso concorre. Amém, irmãos? Estes são os temas, essas são as perguntas do nosso estudo e que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez em que nós estamos aqui na Tua presença para estudarmos o breve catecismo, mas também junto com ele a Tua palavra, que é luz, é a lâmpada para os nossos pés e vem para iluminar os nossos passos na Tua presença. Nos ajude, ó Senhor, quanto a este mandamento e que as implicações práticas dele realmente façam parte da nossa vida para a glória do Teu nome. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a fortalecer a nossa vida em Ti e que esta Tua palavra ilumine o nosso coração. Essa é a nossa oração no nome santo, bendito e maravilhoso de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, então, como eu disse anteriormente, embora este mandamento seja um mandamento curto, ele realmente tem implicações muito importantes para o valor da vida, a valorização que nós devemos dar para a vida que Deus nos deu. A palavra do Senhor nos ensina que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. E o Senhor que nos criou com sabedoria e graça, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor não só nos criou, mas nos criou com afeição, com amor, né? E Ele é o único que tem o direito de tirar a vida, e Ele tem esse mandamento para nós, para que realmente, de fato, nós possamos dar, de fato, valor à vida, não é? Quando nós falamos sobre morte, né? Nós olhamos na palavra de Deus, meus irmãos, que a morte é resultado do pecado. E desde que o pecado entrou no mundo, a morte começou a fazer parte não só do estado de separação entre o homem e Deus, mas também faz parte do cotidiano, onde as pessoas não têm mais amor próprio, não têm mais amor um pelo outro, e nós vamos ver que isso foi se agravando ao longo do tempo. Caim matou Abel. Nós vamos ver um cidadão lá em Gênesis chamado Lameque, e ele vai falar assim: Ada e Zilá, ouvi-me, eu matei um homem porque me feriu e outro porque me pisou. E ele fez isso com orgulho, ele era um descendente de Caim. E nós vamos ver, meus irmãos, que a partir dali nós vemos o princípio dos começos. Começo da separação, da queda, vemos a graça ali também, com certeza, não é? Mas nós vamos ver de um certo modo em que o contexto nos mostra que conforme o tempo foi passando, irmãos, a maldade foi se multiplicando até chegar Gênesis 6 e vermos o pacto da graça continuado na vida de Noé, né? Onde muitas pessoas morreram por causa da maldade que se acumulava em seus corações. E, meus irmãos, hoje não é diferente. Nós estamos vivendo num contexto em que somos bombardeados com notícias sobre morte, assassinatos. Basta você ligar o seu noticiário, a TV, né? Você vai ver que existem muitas mortes e isso é algo realmente triste, que entristece muito o nosso coração. Muitas crianças morrendo injustamente, muitas pessoas tendo
a sua vida tirada de forma terrível, injusta, e isso realmente mexe com o nosso coração, com a nossa estrutura. Se nós olharmos, meus irmãos, muitas vezes o assassinato não vem por meio de uma arma, mas vem por meio de um aborto, né? Então tem muitas questões éticas que envolvem o sexto mandamento. Nós não queremos polemizar, mas quantos abortos têm existido só no nosso país, meus irmãos? Então tem sido algo tremendo, terrível, que isso entristece muito o nosso coração. Falamos também sobre a eutanásia, sobre o assassinato assistido. Então tem muitas questões que envolvem pena de morte. A minha ideia é depois fazer um estudo específico quanto a isso, né? Mas eu quero me voltar e me focar quanto às perguntas do breve catecismo. Então, irmãos, quando a gente olha para esse texto, né, o pastor John McAllister diz que nós estamos inseridos numa cultura de morte, onde a gente vê morte por todos os lados, né? E como nós, como cristãos, temos que valorizar a vida, sendo servos de Deus, sendo servos do Senhor, e como nós, pela graça, podemos ser parte de um contexto diferente no qual nós estamos inseridos. Então, irmãos, começando já a responder as perguntas, né? O sexto mandamento é não matarás. Nós vamos ver que este é o sexto para nós, para os católicos. Este acaba sendo o quinto, porque eles suprimem os dois primeiros e aumentam lá no 10º, né? Então, enquanto para eles é o quinto, para nós é o sexto. Este é o sexto mandamento, não matarás. Embora sejam palavras tão pequenas, ele não é só uma ordenança para não fazermos, irmãos, não matarmos. Jesus nos mostra que por trás de um mandamento tão simples, existe uma ética maravilhosa. E a palavra do Senhor nos ensina em Mateus que se nós nos irarmos contra o nosso irmão, nós já realmente pecamos contra Deus neste mandamento. Não podemos falar tolo, né? E temos que controlar os nossos sentimentos, tratar o nosso coração. E vemos, meus irmãos, como ele também vai dizer em Mateus 15, que tudo isso vem de um coração que está longe de Deus. Do coração procedem os maus desígnios. Então, nós precisamos, diante dessa palavra, irmãos, entender que o sexto mandamento, ele não é só uma ordenança para não fazer, mas é uma ordenança, irmãos, para que nós, além de não matarmos, possamos aí lutar em favor da vida. Então, este é o sexto mandamento. Então, meus irmãos, a pergunta 69 vai nos ensinar sobre o seguinte: o que exige o sexto mandamento? E o sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Então, irmãos, como eu já estava respondendo na pergunta 68, nós vamos ver que essa questão envolve que, além de nós sermos contra a morte ilícita, aquela que não agrada a Deus e que desonra ao Senhor, nós temos que ser em favor da vida e não só nos beneficiarmos, né, ou não só pensarmos no nosso bem-estar, mas quando nós olhamos uma pergunta de uma proporção tão grande quanto esta, nós vemos que, como servos de Deus, nós temos que lutar em favor da vida do próximo. Enquanto nós vemos muitos assassinatos, pessoas que assassinam a preço de banana, né? Até o caso de Lameque na Bíblia, por causa de um pisão, por causa de um ferimento. Nós vamos ver, meus irmãos, que nós como cristãos temos que auxiliar as pessoas necessitadas, temos que amparar os órfãos e as viúvas, temos que dar apoio às pessoas mais necessitadas. Hoje, irmãos, os idosos estão desvalorizados e muitas vezes o cristão é que tem que fazer diferença, tem que mostrar apoio, amor e mostrar, irmãos, que a vida é valiosa desde a criança mais tenra em idade do que o idoso, até o idoso mais avançado nos seus dias, com seus problemas, com as suas limitações de canseira e enfado, né? Que eles próprios podem ter, e assim todos têm que ter esse valor. Então, irmãos, temos que pensar no nosso semelhante, ajudá-los naquilo que for necessário e realmente amarmos com amor fraternal. A palavra do Senhor vai nos ensinar que a verdadeira religião é essa, que nós temos que nos guardar incontaminados do mundo, mas também nós temos que amparar os órfãos e as viúvas, realmente temos que ajudar aquelas pessoas que precisam de nós, né? E indo
definição mais ampla. Irmãos, louvado seja Deus, porque tem muitos cristãos lutando no mundo afora contra o aborto, contra diversas questões que realmente, dentro da ética, são fora dos parâmetros. Eles estão levando a palavra e mostrando que Deus tem uma vontade soberana para aquilo, né? Então, irmãos, isso vai bem ao encontro do que a palavra nos ensina, tá? Então, o que nós estamos fazendo, né? Nesse tempo de pandemia, nós precisamos ajudar. Eu tenho colocado muito a igreja em oração e espero que nós, como igreja, nós além de igreja, possamos realmente ajudar e amparar aqueles que precisam de assistência. Vamos orar por isso. Vamos colocar essas pessoas diante do Senhor, irmãos. Certamente, além desses que eu citei, tem muitas pessoas necessitadas. E que ao invés de tirarmos a vida, sejamos em prol da vida. E os ajudemos no nome do Senhor Jesus. E a terceira pergunta, irmãos, o terceiro ponto é: que proíbe o sexto mandamento? O sexto mandamento proíbe tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente e tudo aquilo que para isso concorre. Irmãos, então, é interessante que a pergunta 69 vai colocar uma cláusula aqui mostrando que nós não podemos tirar a vida injustamente. E dentro da questão ética, né, eu aprendi no seminário que há algumas situações de cláusulas excessivas, né, ou de exceções. E essas cláusulas realmente faz com que nós não pequemos contra este mandamento, né? Então a Bíblia, meus irmãos, embora nos ensine sobre o contexto de não matar, ela tem um contexto de morte. Nós vamos ver que houve muitas mortes e o próprio Senhor, dentro das leis, estabeleceu tudo isso, né? Então eu queria levantar algumas cláusulas que realmente nos fazem entender que são exceções e aí não se torna pecado quando isso acontece. Então, irmãos, em primeiro lugar, defesa própria. Existe essa cláusula mostrando que, às vezes, na perversidade do homem, ficamos sem saída. E para defender a nossa própria vida, para defender a vida de familiares, isso acontece. Às vezes acontece num acidente de aquele que é vítima realmente matar aquele que quer assassinar, não é? Então, é uma situação de autodefesa. E se um dia acontecer com alguém, meus irmãos, Deus nos livre disso, né? É uma situação de cláusula excessiva. Tem a questão da pena de morte, irmãos, que eu acredito que embora que tem em vários países, né? O nosso não tem. Muitas vezes as nossas leis são afrouxadas e muitas vezes acontecem essas coisas e a pessoa deita e rola, faz tudo que não deve e pega só 30 anos de prisão. Então, eu aprendi no seminário que a pena de morte deve existir, né? Então é um ponto de vista que eu tenho aqui, não quero polemizar também, né? A gente vive num contexto de graça, eu espero que mesmo numa situação assim, o Senhor com a sua infinita graça transforme qualquer pessoa que faça maldades, né? Deus tem essa obra e Ele pode fazer isso na vida das pessoas, né? Nesse tempo da graça nós entendemos isso. Mas a gente olha na Bíblia, irmãos, e houve muitos casos de pena de morte. Então, muitas aconteciam por apedrejamento no contexto de Israel. Então, vou colocar aqui uma lista de algumas situações, não é? E realmente nós vemos que quando o Estado ou quando Deus estabelece leis para punir, irmãos, é uma situação em que entra na cláusula de exceção, né? Então, não é uma morte injusta. Às vezes a pessoa, irmãos, faz tanta maldade que o cálice da ira de Deus sobe, e aí não tem como não exercer a pena de morte a essa pessoa, né? Então, pelo menos estou dizendo no nível da Bíblia. Então, temos que olhar para este âmbito. Defesa pessoal, a questão da lei, da pena de morte, do Estado, né? Paulo vai dizer em Romanos 13 que se você fizer mal, teme, porque a lei está aí para exercer a espada, né? Então, é uma questão aí que a palavra do Senhor nos coloca. A guerra santa, irmãos. Então nós vamos ver a mesma coisa não só individualmente, mas quando uma nação põe em risco muitas vidas, faz o que é mal perante o Senhor,
Deus, que é o único que tem o poder de tirar a vida, ele delega esse poder aos seus instrumentos, aos seus servos, muitas vezes aos reis, ao Estado, como eu coloquei anteriormente. Então, tudo isso envolve essas cláusulas excessivas, viu, irmãos? Então, são situações em que, quando acontece, não entra na questão do sexto mandamento, são cláusulas excessivas, né? São situações que eu estou expondo aos irmãos que acontecem e nós temos que atentar, e eu quero deixar claro aqui para os irmãos, e tudo aquilo que para isso concorre, né? Então nós, meus irmãos, temos que ser em prol da vida e lutarmos contra essas questões. Então, irmãos, para a gente entender bem essa questão, né? Então eu queria compartilhar um texto da primeira carta de João. Se nós olharmos, ele vai abranger bem essa questão do amor ao próximo, né? Enquanto nós vemos uma série de várias notícias quanto às mortes, quanto ao tirar a vida, nós como cristãos seguimos o exemplo não de Caim, mas do Senhor. E se nós permanecemos em Deus, o amor deve fazer parte da nossa vida e da nossa caminhada como servos de Deus. 1 de João, no capítulo 3, vai nos dizer assim, verso 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Então, aqui a palavra de Deus já sai do âmbito de Caim e fala para nós, meus irmãos. Se nós odiamos, nós somos assassinos no coração. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E olhem o verso 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, irmãos, diante desse texto aqui tão solene, tão sério, né, nós vamos ver que a nossa forma de amar não é como a de Caim. Quando a gente olha para alguma coisa ou virtude do nosso irmão, né, vemos que pode surgir e brotar em nós o ódio. Não, mas nós nos parecemos com Cristo. É um exemplo contrário, né? Então, se nós temos Cristo, entendemos que o nosso amor pelo nosso irmão deve ser sacrificial. E assim como Cristo deu a sua vida por nós, que nós também possamos dar a vida pelo nosso irmão. Meus amados, Tiago vai colocar essa ideia em contraposição ao que João está dizendo, né? A gente não pode falar para as pessoas, olha, vá em paz, né? E não ajudá-lo com as nossas atitudes. Não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. E que quando alguém precisar da nossa ajuda, que possamos ser suportes para a glória de Deus. 1 de João, capítulo 4, versos 7 a 10, vai dizer, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim, só ler um versículo antes também, irmãos, no 3:23 vai falar assim, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aí eu vou para a última parte e explico cada uma delas. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão.
Meus amados, quando nós olhamos essa palavra, nós vamos ver exatamente isso. A vontade do Senhor é que nós creiamos em Jesus e estejamos ligados tanto a Ele quanto com o nosso próximo. A ordenança de Deus no capítulo 4 é: ame ao seu irmão, ame ao seu próximo. E nós vamos ver que diante dessa ordenança, aquele que não ama não procede de Deus e não é nascido de Deus. E quando a gente olha, meus irmãos, nós temos que amar o nosso irmão porque Deus é amor. Versos 11 e 12, não, versos 9 e 10 vão nos mostrar, meus irmãos, a procedência e a grandeza do amor de Deus por nós. Nós não amávamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro, enviou Jesus para nos salvar, e isso deve ser a força motriz para guiar a nossa vida em amor com o nosso irmão. Meus amados, olhem, dentro da graça de Deus, eu já vi pessoas que tinham a oportunidade de punir algozes, pessoas que já fizeram muito mal, mas como cristãs perdoaram porque entenderam o amor de Deus, a consistência e o poder deste amor, essa manifestação. Hoje nós temos vida em Cristo e não temos que amar como Caim, mas amar como o Senhor. Versículo 11 vai falar assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aí, você sente o amor de Deus por você? Se você sente, faça isso na vida do seu próximo, faça isso na vida do seu irmão. E com certeza, nós, ao fazermos isso, tiraremos qualquer peso e realmente saberemos o que é viver na presença do Senhor. Verso 12 vai nos dizer: ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Irmãos, olhem, as pessoas não vão ver Deus visivelmente agora aqui, né? Elas não, se você falar de Deus, nós entendemos que o nosso Deus, como Espírito, está habitando no nosso coração e Ele é um ser transcendente. Mas as pessoas olham a presença de Deus na nossa vida. Ninguém jamais viu a Deus, mas quando nós exercemos o amor, elas falam: olha, nessa pessoa tem algo diferente. E aí nós vemos, tem Deus, tem Cristo, tem Jesus como nosso Salvador. E este amor é em nós aperfeiçoado. Então, irmãos, diante desse sexto mandamento, né, que nós possamos lutar pelo não matar, mas também que nós possamos lutar com o nosso coração. Do nosso coração procedem as fontes da vida, que realmente haja amor em nosso coração. Quantas discórdias às vezes podem brotar na vida das pessoas, tanto fora quanto no seu lar. Às vezes a pessoa é tranquila lá fora, mas um monstro dentro de casa. Que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe, irmãos, e realmente nos faça viver a vontade dele para a nossa vida. E que diante dessa palavra também, que nós possamos ajudar os necessitados, ir além, né? Que nós possamos evangelizar não só com a palavra de Cristo, mas também com o sustento que Deus nos deu. Pela palavra, irmãos, nós passamos por uma ética transformada e até o nosso bolso deve ser um instrumento de ajuda para ajudar os nossos irmãos. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, irmãos, é um mandamento com implicações para a vida e que realmente nós possamos orar pelo nosso país, para que o coração das pessoas seja mais voltado para Deus. Quantas questões aí éticas que envolvem este mandamento. Mas que Deus dê graça, que Deus nos ajude e que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Senhor, por essas perguntas e queremos te agradecer pela tua palavra que também nos norteia quanto a essa questão tão séria. Abençoa-nos, ó Deus. Fortalece a nossa vida e que realmente, ó Pai, o Teu nome seja engrandecido na vida do Teu povo, ó Pai. Que além de nós controlarmos o nosso temperamento pela Tua palavra, termos uma vida voltada para o agir do Teu Santo Espírito, como nos diz o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quantas bênçãos, ó Deus, bondade, quantas bênçãos nós vemos da Tua palavra dentro deste fruto. E nos ajude a exercer isso, não só diante deste mandamento, mas diante dos outros que nós vamos ver também mais para frente. Abençoe a vida de cada irmão necessitado, que o Senhor possa ir ao encontro deles,
fortalecê-los, ó Senhor, e que a Igreja de Vila Gustavo, não só a nossa, mas todo o teu povo espalhado pela face da terra, possa amar não só de fato e de verdade, mas que possamos mostrar com as nossas obras quanto nós devemos amar o nosso irmão e assim cumprir este mandamento pela graça, ó Deus, para a glória do teu nome. Sabemos que Cristo foi aquele que cumpriu a tua palavra em sua inteireza. E é por isso que nós queremos confiar nele e, como prova de gratidão ao Senhor, dizer que amamos o Senhor, apesar de não o vermos, mas externar este amor ao Senhor pelo irmão a quem vemos. Nos ajude, ó Senhor, e essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Amém.